Olá pessoal, aqui um vídeo, na verdade uma soma aos vídeos que já tenho aí em relação à força magnética e mais ligado ao ensino superior. Na verdade a análise que foi feita nos outros vídeos valem tanto para o ensino superior quanto para o ensino médio. Só um detalhe que eu não falei justamente porque geralmente não é dado no ensino médio a questão do produto vetorial. Porque a força magnética lá já foi dada ela de maneira explícita. Mas, no fundo, o que a gente verifica é que a força magnética ela é o resultado de um produto vetorial. Então, a força magnética, né, que atua em uma partícula carregada é simplesmente o produto da carga vezes o produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético. Então, QV vetorial B. Então, essa é a expressão, na verdade, para a força magnética. Onde, se eu for trabalhar o módulo dessa força, né, e que geralmente no ensino médio a gente trabalha com módulo, a gente não trata essa parte vetorial, e aí justamente a gente abre na expressão que a gente conhece. Porque quando eu vou trabalhar com módulo, simplesmente aqui a carga vai entrar em módulo, e o módulo do produto vetorial, como vocês sabem, A vetorial B, o módulo disso, vai ser o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o seno do ângulo entre eles. Então, por isso, simplesmente, quando você está aqui, você abre isso daqui, você tem que ver B seno de θ. Aqui já tratando o módulo. Mas, no fundo, é uma grandeza vetorial que satisfaz essa expressão. E daí a gente entende quando na teoria, simplesmente, principalmente no ensino médio, a gente diz, olha, a força magnética ela é sempre perpendicular à velocidade e ao campo magnético. E isso fica como uma regrinha lá que no ensino médio você aceita. Mas no fundo, aqui você entende por que isso acontece. Porque lembra disso, você tem que lembrar de produto vetorial. Qual é a definição de produto vetorial? Produto vetorial, na verdade, se você tem dois vetores e você faz o produto vetorial, o que acontece? O resultado desse cara é um vetor que é sempre perpendicular ao plano definido por eles dois. Então, por isso que a força magnética é sempre perpendicular à velocidade e ao campo. Porque o produto vetorial é isso. Ó. Se o azul é o vetor velocidade e o preto é o vetor campo magnético, o produto vetorial desses caras é um cara sempre perpendicular a esse plano definido. Então, se eles estão aqui nesse plano, ó, o produto vetorial é esse cara aqui, perpendicular a eles. Se eles estiverem assim, sempre perpendicular. Essa é a definição de produto vetorial. Então, por isso, justamente por essa definição é que a gente observa que a força é sempre perpendicular à velocidade e ao campo. Claro que, na verdade, gente, isso daqui é uma coisa tirada experimentalmente. É verificado experimentalmente que isso ocorre. Nos resultados experimentais, você vê. Quando uma carga entra perpendicular, né, ou perpendicular, não importa se está perpendicular ou não, você vê a velocidade dela, você vê para onde está o campo, você direcionou o campo e você vê perfeitamente que a força ela é perpendicular àquele plano. Então, por isso que o produto vetorial é a melhor expressão para representar a atuação da força magnética. Então, lembra que vetorialmente eu tenho que trabalhar sempre essa expressão aqui. E aí, aqui a gente pode até usar a regra da mão direita se você quiser, mas na verdade a regra da mão direita vetorial. Aquela regrinha lá que a gente usa para o ensino médio, mas para o entendimento, né, da coisa mais simples. Aqui não, aqui você tem entendimento do vetor. Então, na verdade, você vai fazer a regra da mão direita para o vetor, para descobrir o vetor. Então lembra, como que é a regra da mão direita lá do produto vetorial? Se eu tenho, por exemplo, o vetor A, vou botar o A por enquanto aqui embaixo. O vetor A e um vetor B. Então vamos lembrar essa questão do produto vetorial. Se eu quero saber, se eu quero encontrar um vetor C, que é o produto vetorial A vetorial B, como que eu descubro o sentido, a direção desse vetor? Lembra, de cara eu sei que, como ele é um produto vetorial, ele é perpendicular ao plano do quadro, que eu estou desenhando aqui no quadro.
Então, certamente, esse cara vai estar perpendicular a A ou a B. Ou seja, ele vai estar entrando no quadro ou ele vai estar saindo do quadro, para ser perpendicular a esse plano. E aí você usa a regra da mão direita. Só que a regra da mão direita para o produto vetorial é o seguinte, eu vou seguir essa sequência aqui, ó. Eu quero A vetorial B. Então, o que eu faço na regra? Mão direita, eu pego minha mão e posiciono no primeiro vetor, que aparece aqui, A. E vou fechar minha mão em cima do segundo vetor. Então, A vetorial B. Eu faço isso. E aí, para onde apontar o meu dedo polegar é que está o sentido do vetor resultante do produto vetorial, que no caso ali é o vetor C. Então, A vetorial B, eu tenho um vetor que está saindo do quadro. Então, existe um vetor aqui C, que eu defini ali, como produto vetorial A vetorial B. Mas se eu fizer, por exemplo, B vetorial A, né, que aí é um outro vetor, vetor D, B vetorial A. Um outro vetor, na verdade, não, né? Na verdade, eu vou mudar o sentido do C. Porque, olha só, B vetorial A, qual é a regra da mão direita? A mão em cima do primeiro vetor, tá aqui, ó. Né? E vou fechar em cima do segundo vetor. Então, eu não posso fazer isso aqui, ó. Como que eu vou fechar, né? Em cima do segundo? Tem que ser assim, para eu poder fechar em cima do segundo vetor, ó, que é B vetorial A. Então, B vetorial A, ó, meu dedo polegar tá entrando. Então, nesse caso, se eu faço B vetorial A, eu tenho um vetor entrando no quadro, que eu estou chamando do vetor D. Mas que, no fundo, é o vetor C em sentido contrário. Né? O D, na verdade, é o menos C. Porque lembra que o produto vetorial não é comutativo. A vetorial B é diferente, é menos B vetorial A, troca de sinal. Então, por isso que quando você faz isso daqui, você tem que levar em consideração esse produto vetorial para achar a força magnética. Ah, professor, mas um vetor tem as suas componentes I, J, K. Tem. Como que eu vou... Então, se um problema pedir para eu encontrar as componentes da força magnética, porque na maioria dos problemas você encontra o módulo. Como que eu faço para encontrar as componentes I, J, K? Certamente o problema vai te dar o vetor velocidade com I, J, K e o vetor campo com I, J, K. E aí você vai resolver esse produto vetorial. Resolvendo esse produto vetorial, multiplicando por quê, você vai ter direto as componentes da força. Ah, como é que eu faço o produto vetorial? Pô, aí você tem que lembrar, né? Lembra do produto vetorial? Se eu tenho A vetorial B, uma forma de a gente lembrar é fazer aquele determinante. Lembra que o produto vetorial não é um determinante, isso é importante. Não é um determinante. Ele tem uma expressão que o determinante lembra a expressão do produto vetorial. Então a gente usa o determinante porque lembra a expressão do produto vetorial. Então, como a gente faz, né? Então, A vetorial B, como que a gente faz? Abre o determinante, a primeira linha. O que tem? São os vetores unitários, I, J, K. I, J, K. A segunda linha são as componentes do vetor A. Né? AX, AY, AZ. E a terceira linha são as componentes aqui do segundo vetor, que no caso é o B. BX, BY, BZ. E aí você usa a regra de Sarri, ou Sarros, né? E resolve esse determinante. E aí você vai encontrar a expressão A vetorial B. E é o que você vai fazer aqui. Você vai ter certamente o campo, a velocidade vai ser dada para você, o campo vai ser dado para você, você vai resolver esse produto vetorial e você vai encontrar um vetor com os vetores unitários I, J, K, vai substituir, você encontra a força. Né? Claro que aqui, ó, eu já estou levando em consideração que eu conheço que o problema me deu, ó. Ele me deu que o vetor A é um AXI mais um AYJ mais um AZK. Ele me deu que o vetor B é um vetor BXI mais BYJ mais BZK. Então, geralmente, isso aqui é o dado do problema e você resolve o produto vetorial. Tá ok? Valeu, gente!